E é isso mesmo que você viu na capa. Esse vídeo vai falar do investimento mais seguro que existe, na minha opinião, para quem quer começar a investir. Por que eu criei esse vídeo? Aqui no canal, a gente sempre conversa sobre renda variável, sobre ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, investimentos no exterior. Tudo isso faz um crescimento patrimonial, mas tem uma certa ondulação. Quem está acostumado a investir tem esse certo apetite a ter um pouquinho de risco ali na carteira de investimentos. Quando nós, investidores, começamos a investir, o que a gente quer? A gente quer também que os nossos familiares invistam, que os nossos amigos invistam, que as pessoas próximas a nós também se tornem investidores. Por quê? Porque o ato de investir é um ato que vai te gratificar de diversas maneiras. Primeiro, que ele vai te deixar uma pessoa mais proativa, você vai querer ser uma pessoa melhor, mais inteligente, a ter uma rentabilidade maior, a querer ganhar um pouco mais de dinheiro para você guardar mais esse dinheiro. E a gente sabe o quanto que é interessante o crescimento patrimonial, né? Ver o seu dinheiro ali crescendo cada vez mais, trabalhando por você, ver o recebimento dos dividendos, das bonificações das ações, tudo isso faz a gente ficar mais motivado no nosso dia a dia e a gente acaba comentando para as outras pessoas, mas não é todo mundo que tem esse apetite para o risco. Não é todo mundo que quer começar já investindo em ação, até porque, afinal de contas, isso requer um pouco de estudos, não é mesmo? Né? Vocês que acompanham aqui o canal sabem das análises. Então, esse vídeo é dedicado para quem já tem experiência, mandar para um parente próximo, para um amigo, para alguém que está querendo começar a investir, mas tem muito medo, não sabe de onde começar. E o outro ponto é, se você clicou aqui nesse vídeo, você vai entender, se você quer começar a ser um investidor, você não precisa começar direto comprando ações. Você pode investir no que a gente chama de renda fixa, que você vai conseguir ter preservação do seu patrimônio, ou seja, seu dinheiro não vai sumir, você não vai perder rentabilidade, você não vai correr o risco das ações caírem ou não, você vai investir em algo que vai ter uma rentabilidade linear e o seu dinheiro sempre se multiplicando, tá certo? Inclusive, serve até mesmo para você começar a construir a sua reserva de emergência, que é o primeiro passo para se tornar um bom investidor. Então, depois de tanto dizer, bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. E para a gente continuar, eu vou aqui para a tela do meu computador e vocês vêm comigo, a gente vai digitar aqui, ó, www.tesourodireto.com.br, a gente vai cair no site do Tesouro Nacional, que é onde a gente vai simular os nossos investimentos. Aqui você vai clicar em títulos e preços e taxas. Então, tá vendo todas essas modalidades aqui abaixo? A gente tem Tesouro Prefixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Educa+, Renda. Então, tem um monte de modalidades para cada perfil de investidor e para cada objetivo diferente. Você tem um objetivo assim, eu quero só começar a investir e ver meu dinheirinho render ali mais do que a poupança, por exemplo. Então, qual que seria interessante de você começar a estudar? Lembrando que não é uma indicação de investimento, é que eu estou trazendo algo para a gente poder refletir, para que você se motive, tá certo? Então, o seguinte, o interessante é você começar a colocar o seu dinheiro num lugar onde você sinta seguro o suficiente dele render um pouquinho todos os dias e, se você precisar, você tem liquidez para retirá-lo. Você pode tirar de um dia para o outro, até mesmo no mesmo dia, e sem perder grandes coisas, né? Então, para isso, o que acontece? Para isso, a gente tem o Tesouro Selic 2027 ou Tesouro Selic 2029. Vamos entender o que funciona esse investimento? A gente clica aqui nesse botão de interrogação, ele vai dizer assim, ó, esse título vence em 1/3/2029. Porém, se você quiser tirar no outro dia que você investiu, não tem problema nenhum, tá certo? Então aqui, ó, indicado para aqueles que querem realizar investimentos de médio prazo, título com rentabilidade diária, ou seja, ele rende todos os dias, vinculado à taxa de juros da economia, a taxa Selic. Então, hoje a gente sabe que a taxa Selic está a mais de 10%. Então, quando você vai emprestar o seu dinheiro para o governo, que isso aqui é como se você estivesse emprestando o seu dinheiro para o governo emite um título e você pode comprar esse título que ele te devolve esse dinheiro com uma rentabilidade. Qual que é a rentabilidade? É a nossa taxa básica de juros. Tá? Então, ele vem e entrega a taxa da Selic. Por isso que ele está dizendo aqui que a rentabilidade é vinculada. Quando a Selic está alta, igual se teve 13% anual, você emprestava R$1.000, ele te devolvia os R$1.000 acrescidos de 13%. Tá? Então, é sempre assim que funciona essa rentabilidade. Por isso que ela, de certa forma, tem uma certa variância. Se a Selic desce muito, a sua rentabilidade
cai um pouquinho, mas você não fica negativo, você nunca vai perder o dinheiro que você investiu ali. Se tudo der errado, o governo vai imprimir mais dinheiro para poder te pagar o que ele está te devendo, tá certo? Então, uma coisa interessante, aqui, um título único custa R$ 14.759, mas, você, Gustavo, eu não tenho esse dinheiro todo para poder investir. Aqui ele vende a fração desse título, tá? Então, você pode comprar pequenas cotas. Qual o valor? De R$ 147. Vamos simular aqui na prática para ver o que acontece, tá? Se você fosse investir emprestando dinheiro para o governo, para daqui a um tempo ele te devolver uns juros, como que ficaria esse cenário? Se a gente clica aqui em simular, vamos simular aqui, tá? Então, eu vou simular o Tesouro Selic 2027. Essa é a modalidade onde é o mais seguro possível, tá certo? Então, é o seguinte, aqui ele tem o preço unitário de 14 mil, mas quanto que eu quero investir hoje? Suponhamos que eu não quero investir 14.759. Vou começar com 250 também, para facilitar, tá? Então, eu peguei parte do meu salário aqui, R$ 250, e vou me predispor a investir todos os meses R$ 250. Quanto ficaria isso? Se eu clico aqui em simular, ele faz esse estudo para mim, tá? Então, por exemplo, se eu investisse R$ 250 todos os meses durante os 3 anos, a gente tem aqui uma rentabilidade de onde você conseguiu juntar R$ 9.598,95, tá? E esse rendimento, quando a gente faz essa comparação com a poupança, com o Tesouro, com o CDB, com o LCI e com o LCA, a gente percebe que esse dinheiro aqui, já descontado o imposto de renda e as outras taxas, rende mais do que a poupança, que rendeu 9.200, rende mais a um CDB de 9.200, outro LCI e LCA, todos vão render em média R$ 9.200, esse aqui já rendeu R$ 9.418 de uma forma segura. Isso significa que eu, no início, mesmo eu peguei e comprei R$ 250 de título e todos os meses eu vou investir R$ 250 até o final, 1/3/2027. Eu vou ter R$ 9.418,26 aqui de valor líquido, onde eu vou receber. Eu render um pouco mais, mas eu tenho algumas taxas e um imposto de renda para poder pagar, certo? Então, esse seria um investimento com uma rentabilidade mais segura possível, tá certo? Por que isso é bom? Por que isso é interessante? Porque, primeiro, se você precisar resgatar antes, ele serve como sua reserva de emergência, você pode resgatá-lo. Se você deixar ele rendendo, esse mês, ao invés de 250, eu vou aportar 300. Você consegue colocar cada vez mais, e quanto mais você coloca, mais esses juros ele vai acumulando. Isso vai gerando uma renda passiva. Então, num cenário onde você não tinha nada, você tinha um pouco de medo de investir, você não sabia muito bem o que estava acontecendo, onde você vai entrando, se você colocar esse dinheiro aqui e só ir reaportando todos os meses, você vai ficar seguro e vai conseguir juntar um dinheiro. Porque, afinal de contas, o mais importante, que é o trabalho mais difícil que tem, é você conseguir tirar parte daquilo que você ganha para fazer realmente juntar. Então, esse Tesouro Selic aqui, ele seria de bastante interessante você começar a estudá-lo, tá? Então, antes de você começar a investir aqui com base nesse vídeo, quero que você estude outros canais, estude outros valores aqui no site, começa a pensar sobre esse vídeo para você começar a abrir sua cabeça sobre os investimentos, tá? Não é uma indicação aqui para você vir cá e fazer esse investimento. Eu quero que você saiba que existe um jeito de se investir de uma forma segura, de uma forma correta, de uma forma onde você tem uma rentabilidade ok, de uma forma onde que você consegue ali preservar o seu futuro, né? Para a gente poder analisar outros tipos de investimentos, por exemplo, eles aqui seriam de renda fixa mais básico, tá? Para quem está começando. Agora, se eu quero investir em ações, se eu quero investir em fundos imobiliários, a gente pode predizer uma outra rentabilidade, né? Então, aqui a gente sabe que a gente ganharia R$ 250 todos os meses, investidos, né, durante os 3 anos ali consecutivos, R$ 9.418. Agora, se eu venho aqui no site do Investidor 10 e clico aqui em calculadoras, tá? Vou deixar todos os links na descrição. Você clica aqui em juros compostos. Aí aqui, suponhamos que eu vá investir também em ações ou fundos imobiliários, com o mesmo valor, R$ 250 aqui, que é o meu valor inicial. Porém,
A gente sabe que uma média mais ou menos de investimentos bem-sucedidos na Bolsa de Valores rende em média 13% anual, tá? Vamos colocar essa taxa de juros aqui em 13% anuais e a gente coloca no mesmo período, no valor de 3 anos, de 2024 a 2027. Aqui a gente põe um investimento de R$250 também todos os meses, ou seja, a gente está simulando os mesmos parâmetros, investindo R$250 iniciais e R$250 todos os meses durante 3 anos, porém aqui a gente tem uma taxa de juros média um pouquinho mais elevada, porque quanto mais arriscado é o tipo de investimento, mais retorno ele tende a dar. Então a gente sabe que bons investimentos de renda fixa, de renda variável, de ações e fundos imobiliários vão render em média uns 13%. Então eu clico aqui em calcular, veja, enquanto no Tesouro Direto eu me renderia R$ 9.418, aqui na renda variável, em ações e fundos imobiliários, você poderia, tá, pessoal? Isso aqui é uma projeção mais ou menos da média de mercado, tá? Você renderia R$ 11.176 no mesmo valor. Tanto é que de juros, só de juros que você receberia, né, dividendos, proventos, essas coisas, seriam R$ 1.926. Então você teria investido do seu próprio bolso R$ 9.250, porém o valor final seria R$ 11.176 que você iria receber. Quais são os benefícios, por enquanto, da renda variável em ações e fundos imobiliários? É que o recebimento desses proventos não tem pagamento de imposto de renda. Então, os dividendos que você recebe, eles já são tributados lá na empresa, dentro da própria empresa, quando ela está fazendo a discricionário lá, a DRE, né? Já é descontado o imposto, aí sobra o lucro líquido, do lucro é tirado os dividendos. Então, você já recebe esse valor descontado. Então, veja, você tem 2 cenários diferentes para poder começar a investir. Você tem um cenário, eu não sei nada, estou praticamente aqui flutuando no zero e queria começar que eu preciso juntar um dinheiro para o meu futuro, porque eu sei que a aposentadoria não vai dar certo. Eu posso começar lá no Tesouro Direto, com investimento na Selic, eu deixo um montante lá, vou investindo lá durante um ano, por exemplo, tenho uma reservinha, fiz minha reserva de emergência. Agora, durante esse um ano, enquanto eu estava investindo na renda fixa no Tesouro Selic todos os meses, eu estou pesquisando mais sobre ações, fundos imobiliários. Eu me inscrevi aqui no canal do Gustavo, do Investidor Classe Média, para poder ver como que funcionam os fundos imobiliários, como que é esse investimento, como que são os investimentos em ações. Eu vou aprendendo, vou entrando aos pouquinhos, né? Lá no Tesouro eu coloco os meus 250, mas aqui eu coloco só 50, por exemplo, para você ir tateando outros tipos de ativos de investimento para você entender mais sobre como funciona o mercado. Aí entendeu mais, começou a tomar gosto, vai estudar mais, vai aprender mais e vai se tornar um investidor mais capaz e mais competente de tomar suas próprias atitudes. Então, nunca é recomendado você já começar assim, se você não entende, direto em ações ou fundos imobiliários, porque pode ter, como é renda variável, o patrimônio ondula, o patrimônio oscila, tá? Se você não está entendendo isso, você pode ver aqui os vídeos da carteira do canal, que eu explico isso de uma maneira mais interessante, tá certo? Então, enfim, resumindo, você tem esses 2 jeitos. Não sei nada, tô perdido, quero só juntar dinheiro. Entre no site do Tesouro Direto, você consegue investir até mesmo pelo site. Você vai fazer seu cadastro, abrir a conta no Tesouro Direto, lá na B3, vai se tornar um investidor. Ou você pode abrir pela sua própria corretora. Qual corretora? Qualquer corretora de valores vai ter esses investimentos, tá? Então, a partir daí, você vai começar a ter essa noção um pouco melhor. E eu espero ter te ajudado ou ter simplesmente te motivado a investir com mais critérios ou a ter mais motivação para começar a investir, tá certo? Se você gostou desse vídeo mais simples, deixa like aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito para começar a aprender sobre os investimentos, tá? Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos e deixa aqui seu comentário. O que você achou desse investimento de renda fixa? Sanou todas as suas dúvidas? Não tem dúvidas? Deixa no comentário que eu vou te responder, tá certo? Obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo. Até mais.